ilustrar, idealizar, imortalizar, imaginar, imprimir. Imprensa Municipal de Lisboa, no mundo das artes gráficas. História da imprensa. A imprensa municipal foi criada em 1919, quando o então Presidente da Câmara, Alfredo Gaspar, propôs a criação de uma oficina de encadernação de livros para acudir às necessidades urgentes que o arquivo e outras repartições têm de cartonar as suas coleções de documentos e livros. Instalou-se inicialmente na antiga Casa da Sociedade Protetora de Infância de Santo António, aos Anjos, e nos anos 20 transitou para Alcântara. No dia 8 de janeiro de 1990, transferiu-se para a Estrada de Chelas, onde ocupa cerca de 2.000 metros quadrados de área coberta. Ao longo destes 90 anos da sua existência, podemos destacar dois momentos significativos. O primeiro foi a passagem do sistema de impressão tipográfica, onde eram utilizados caracteres em chumbo, para o sistema em offset, e o segundo, a introdução da impressão digital. Considerada uma gráfica generalista, executa milhares de trabalhos por ano, desde impressos, subscritos, cartões, cartazes, programas, a brochuras e livros. A imprensa municipal concebe e executa projetos gráficos articulando texto e imagem com o objetivo de transmitir ideias e informações impressas no papel. O design gráfico, em função do público-alvo que se pretende atingir, cria, escolhe e estrutura os elementos gráficos com o objetivo de informar, persuadir, organizar, estimular, identificar e atrair. As oficinas gráficas dão forma aos protótipos idealizados em 3 etapas, que passam pela pré-impressão, impressão e acabamento, com tiragens que podem atingir vários milhares de exemplares. Pré-impressão. A imprensa municipal presta um serviço qualificado no tratamento global da imagem e texto, com paginação, produção de fotolitos, montagem e transporte de imagem às chapas, dispondo da melhor tecnologia nesta área. O técnico paginador analisa e interpreta as maquetes de outros trabalhos técnicos, realizando o respectivo tratamento de texto e imagem. Utiliza programas específicos para este fim, respeitando a formatação e as normas de paginação pretendidas, e desenvolve várias tarefas, como a remoção de poeiras, riscos e manchas, efetuando alterações na cor e na forma da imagem. Fim da paginação, faz-se sair uma prova impressa, para que esta seja analisada pelos revisores, de modo a evitar erros de edição. Em seguida, é preparado um ficheiro, a arte final, com todo o rigor e pormenor, que deve ser acompanhado de preferência com uma prova de cor. Da arte final são produzidos os fotolitos, em película transparente, através da filmadora. Uma imagem impressa em policromia é dividida em 4 cores básicas: o cian, o magenta, o amarelo e o preto. O chamado sistema SMIC, gerando 4 fotolitos por imagem, um para cada cor. Para imagens a preto e branco, é necessário gravar apenas um fotolito. As 4 películas são entregues a um técnico de montagem,
irá colocá-las no acetato com os planos nas várias páginas, utilizando a mesa de montagem. Na máquina de transporte de chapas, cada plano de cor montado é então colocado sobre uma chapa que tem a particularidade de ser fotossensível. A exposição de luz muito intensa vai fazer passar tudo o que está na película para a chapa. Após esta exposição à luz, a chapa é revelada na máquina reveladora. Esta máquina vai revelar, limpar e secar a chapa. Fica pronta a passar à máquina de impressão de offset. Impressão. O sistema de impressão offset consiste na passagem da imagem gravada por processo fotográfico na chapa para o papel. A máquina de impressão offset possui 3 cilindros que formam a unidade de impressão: o cilindro da chapa, o cilindro do caucho e o cilindro impressor. O cilindro da chapa, constituído de aço ou ferro, é responsável pela acomodação da chapa matriz. A máquina tem um sistema de distribuição de tinta e água pela chapa que tem 2 camadas, uma impermeável, que recebe a tinta, e outra permeável, que recebe a água. O cilindro do caucho tem a função de fixar o caucho, que é uma borracha que recebe a imagem com tinta da chapa e a transmite para o papel. O cilindro impressor é o responsável em exercer a pressão necessária para transferir a imagem do caucho para o papel. Este cilindro deve entrar em pressão quando a folha estiver a passar entre ele e o caucho. A competência de operar, regular e controlar o funcionamento das máquinas destinadas a imprimir o livro é do técnico de impressão. É ele quem monta as chapas, afina os sistemas de rolagem, prepara a entrada e saída de papel, afina a pressão de acordo com a sua espessura, abastece a máquina de água e de tinta, tendo para isso que efetuar a regulação dos tinteiros. Por vezes, quando se trata de trabalhos com cores diretas, escolhidas em Cantal Pantone, compõe tintas através da mistura das cores primárias. Para manter e controlar a qualidade deste processo, o técnico verifica o funcionamento da máquina, efetuando as correções necessárias, acerta as imagens, servindo-se das miras de acerto, e as cores através da escala de cores. Verifica as densidades de tinta e umidades, fazendo as retificações necessárias nos afinadores do tinteiro. Na imprensa municipal, são várias as máquinas de impressão offset. A de formato 5274 permite a impressão simultânea a 4 cores e utiliza uma tecnologia de ponta com software específico. Tem uma velocidade média de 13.000 exemplares hora, com sistema de secagem rápida. A de formato 5274 tem a particularidade de imprimir 2 cores em simultâneo ou só uma. A de formato 4568 trabalha a uma cor de cada vez e tem um dispositivo para numerar e picotar ao mesmo tempo. Impressão digital. Mais do que imprimir, os sistemas de impressão digital representam uma nova forma de criar e de comunicar. Com prazos cada vez mais apertados e tiragens reduzidas, a impressão digital tem ganho cada vez mais adeptos. São várias as vantagens, a possibilidade de se poder fazer uma prova direta na máquina e fazer correções de cor de imediato. O toner e as tintas utilizadas na impressão digital secam quase automaticamente
após a impressão e a cor mantém-se da primeira à última folha impressa. Acabamento. Por acabamento entende-se um conjunto de operações que se seguem à impressão e que dão ao impresso a sua apresentação definitiva. Prospectos, desdobráveis, livros, catálogos, modelos administrativos, etc. Num livro, após estar tudo impresso no papel, as folhas passam para a secção de acabamento para a máquina que as vai dobrar em cadernos, que são conjuntos de várias páginas. Podem ser 8, 16 ou 32. Depois dos vários cadernos que compõem o miolo do livro estarem devidamente dobrados, vão para a máquina de alçar. Alçar é sobrepor, colocar por ordem ou juntar um caderno de cada vez para formar um livro. A próxima etapa é o cozer à máquina. Depois dos cadernos serem cozidos, formando o miolo, vão para a máquina de encapar, colando-os à capa impressa num papel mais encorpado, a cartolina. A capa, depois de impressa, é vincada. Esta pode ser envernizada ou plastificada, a mate ou brilhante. Depois de bem colado e devidamente seco, o livro é aparado na guilhotina segundo a medida final pretendida. Alguns impressos exigem uma intervenção manual mais rigorosa. Na imprensa municipal existe também a secção de restauro de livros antigos e encadernação em capa dura, forrada à pele que depois de pronta vai para o dourador. A arte de encadernar manualmente em capa dura é uma técnica que tem uma tradição de longa data nestas oficinas gráficas. A função do dourador consiste em fazer uma gravação no livro a ouro ou prata e, para esse efeito, as ferramentas com letras ou desenhos têm de estar quentes. O trabalho do dourador encadernador é uma arte que contribui para a valorização de um livro, tornando-o precioso. Armazém. Aqui encontramos uma grande diversidade de papel
e cartolina com diferentes gramagens. Todos os consumíveis e outros materiais essenciais para a produção gráfica estão também aqui em stock.